Digimon digitais, Digimon são campeões. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a um vídeo do Matheus Sodré contando pra gente sobre como ocorre a colonização na internet. Bora assistir junto? Eu sinto que a gente vai passar o resto das nossas vidas perseguindo a sensação do que era estar na internet nos anos 2000. E isso não é só nostalgia e tá longe também de ser uma saudade idealizada. Essa é a saudade de uma internet que foi construída à base de trocas e interações humanas. Uma internet que era um lugar, um espaço, feito de pessoas, por onde você andava, circulava e explorava. E eventualmente saía. Hoje, a internet existe quase que exclusivamente como experiência de consumo, principalmente no mercado da sua atenção. Toda página é um anúncio, toda plataforma é uma corporação, todo conteúdo é monetizável, todo hobby é uma chance de fazer publicidade. E se nos anos 2000 a gente entrava em buscadores e pesquisava novos sites, fóruns, comunidades, projetos, hoje é tudo dado pra gente a partir de timelines, algoritmos mastigados para reter a nossa atenção. A gente não nutre mais a autonomia de descobrir alguma coisa nova e não tem mais quase ninguém também construindo alguma coisa diferente para ser encontrado. Navegar na internet era uma experiência menos filtrada, menos monitorada, menos limitada, que não concentrava milhões de pessoas numa mesma rede, num mesmo fluxo de informação como fazem as redes sociais. A internet era território a ser explorado, uma várzea infinitamente menos corporativa e privatizada, um oceano de pequenas ilhas a serem mapeadas e eventualmente colonizadas por grandes conglomerados. Uma coisa que pouca gente antecipou e que é a verdadeira tragédia do sonho que a gente nutria sobre o que poderia ser a internet. Não que ela já não tenha surgido com forte orientação ao lucro, mas pensa que antigamente você tinha uma digitalização muito menor do sistema bancário, uma integração muito menos eficiente e segura com sistemas de pagamento online e, por consequência, uma confiança muito menor da população geral em entregar os seus dados a qualquer tipo de site para consumir alguma coisa. Nesse momento, a globalização e a produção de computadores pessoais em massa, que são dois processos absolutamente interconectados, estava só começando. E isso levaria, talvez inevitavelmente, a essa Blade Runnerização do cyberespaço. Mas não sem antes ter sido um lugar de hobbies, tribos, conexões, sonhos e muita miscigenação cultural. Eu não sei vocês, mas eu tenho 31 anos. E eu lembro muito bem quando eu tinha internet discada, que a gente tinha que esperar até meia-noite pra gente conseguir entrar, porque senão a gente não conseguia entrar. Demorava os cacetes de tempo pro negócio conectar, ficava fazendo um barulho escroto. E aí a gente entrava e se divertia só pra jogar um joguinho. Às vezes eu entrava no computador só pra jogar pinball. Não tinha nem internet, mas era isso que divertia a gente. A gente se divertia com tão pouco. Era um lugar lindo, assim. Eu vou botar aqui aquela foto de como seria o mundo se a internet era antigamente. E agora virou esse antro. Mas, né, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Existe esse espaço aqui que a gente deixou ser ocupado por um monte de gente aleatória que fala um monte de coisa torta. Tudo que a burguesia produz pode ser usada contra ela. Então, ó, tá cheio de bet? Tá cheio de bet. Tá cheio de propaganda? Tá cheio de propaganda. Mas tá cheio o quê? De gente como eu também, pra tentar melhorar um pouquinho esse ambiente aqui. Né? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Eu acho que tem uma forma boa de explicar onde começa essa transformação da internet antiga para essa internet hipercapitalista que hoje a gente experiencia o tempo inteiro. Digimon. Para o seu mundo salvar. Digimon digitais, Digimon são campeões. Não é um exagero falar que tudo começa a mudar a partir dos anos 10, com a introdução e popularização dos smartphones e também com a explosão das redes sociais. How are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? A internet ali, finalmente, deixa de ser uma coisa que você só acessa na sua casa ou num computador fixo e passa a se tornar uma coisa que está no seu bolso o tempo inteiro. Revolution of the first order to really bring the real internet to your phone. And so here's Amazon coming in. Even before the whole page is loaded, I'm just going to double tap on this and I'm going to say, let's go to the DVD section here. E ali, a internet se torna onipresente nas nossas vidas. Vocês têm noção que há muito pouco tempo, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, esse não era o caso? E existe um processo aí no meio que eu considero crucial para a gente entender as consequências dessa transformação, que é a simplificação das interfaces.
Saudades flogão, para postar minhas fotos de Playson com o meu tênis Mary Jane, achando que eu era skatista. Ai. Assisti muito Rocket Power e achei que era radical. Por interface, eu quero dizer a organização de informação e utilização de um sistema. É através da interface que você acessa o potencial de um computador, seja navegando na internet, vendo os seus arquivos dentro do sistema, baixando um aplicativo, usando um software, jogando um jogo. Uma interface é a conexão de dois sistemas que não são capazes de se comunicarem por conta própria. Pensa na interface como um painel, com as ferramentas e botões que você tem à sua disposição para fazer uso de algum sistema. Agora deixa eu contextualizar isso dentro da conversa que a gente está tendo. Se antes você procurava por sites espalhados por aí, pesquisando por interesses no Google ou Yahoo, encontrando resultados de forma orgânica, clicando página por página, você agora, nos anos 10, abre o buscador do TikTok para encontrar vídeos sobre o que você está interessado. Ou acessa o Reddit e entra num subfórum ali das informações que te interessam. E o próprio Instagram já te dá uma recomendação de sugestões de posts, de reels que você pode ver sem que você escolha. Ele simplesmente te sugere de acordo com as coisas antigas que você já curtiu. Isso não tem nada de orgânico, é totalmente diferente do que o Matheus está contando pra gente. Ou até abre o Facebook e pesquisa um grupo /comunidade que discute esse tipo de tema. Se antes você instalava programas, hoje você baixa aplicativos na App Store. São alguns botões e você já tem aquilo instalado. Você nem configura a instalação, como você faz, por exemplo, no Windows. Se antes você baixava filmes, pesquisava por eles na internet ou até comprava um DVD, hoje a partir de alguns botões você tem acesso a um catálogo privado para assistir esses filmes. E eles não são seus. Sacou? Não existe todo mundo ter um computador em casa e um telefone no bolso ao longo do dia inteiro sem isso acarretar na simplificação das interfaces de uso, já que você tem um volume muito grande de pessoas, milhões, bilhões de pessoas fazendo uso dessa tecnologia e elas precisam conseguir usar ela com facilidade. Não pode haver barreira de entrada para o uso de tecnologia, senão você perde um consumidor em potencial. E isso, naturalmente, vai acelerar a criação de espaços comuns para essas bilhões de pessoas, as redes sociais. Here's some pictures that I've taken. Yeah, it's a fun little app. If you guys download it, it's for free. Let me know and feel free to follow me on there. Só que essa interface não é só uma organização, ela é uma hierarquia. E isso muda tudo. O seu telefone só baixa aplicativos aprovados pela App Store. As suas comunidades virtuais estão hospedadas no Facebook ou no Reddit, ambos pertencentes a grandes conglomerados de mídia, e assim você está sujeito às regras daquela plataforma, a moderação daquela plataforma, os anúncios, a coleta de dados e por aí vai. Gradualmente, essa internet livre passa a se organizar inteiramente dentro de ecossistemas providenciados por essas megacorporações, que começam a dominar, demarcar e reorganizar todo o seu território. É um processo de colonização como qualquer outro. Sim. Em menos de uma década, as empresas de Big Tech digitais não só dominam inteiramente a jurisdição do ciberespaço, como também se tornam instituições. How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Capazes de definir eleições e desestabilizar governos ao redor do mundo. E assim, rápido demais, o mundo digital se mescla ao físico, com o agravante de que esse processo está sendo acelerado por razões inteiramente mercadológicas. E a consequência hoje desse processo é que a gente se relaciona com o online a partir de uma interface hipercapitalista. Um oceano simplificado de navegação, onde todos os seus poucos botões sugerem alguma forma de consumo. Sim. E assim, não dá pra começar a falar sobre o quanto isso deformou o nosso senso de identidade. Não só no mundo digital, como também no físico. O quanto isso nos tornou imensamente mais consumistas, nos fez mais vigiados, e fez a gente vender cada pedaço do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa localização, das nossas vozes, das nossas opiniões, dos nossos rostos. Hoje, a nossa identidade é um mosaico de milhares de fragmentos diferentes, e todos eles estão à venda. É um monte de coisa que a gente compra pra cobrir o buraco dos espaços que vendemos de nós mesmos. E nessa lógica, existir vira um ato transacional também, que esvazia demais o nosso senso de propósito no mundo. Porque afinal, quem somos? O que sobrou da nossa ideia de ser? O que significa ser hoje?
Quem cresceu nos anos 90 Olha isso, gente, muito bom. entende as nuances de como Kit de casa de classe média alta dos anos 2000, era esse setup aí. se estruturou a internet, até sabe navegar em cima dessa mudança de interface, justamente por ter uma perspectiva que antecede ela. E que por isso, eu tenho a impressão, ainda tem uma noção do eu muito mais amparada no mundo físico. Por mais que a gente seja engolido por esse universo, a gente sabe que existe algo que antecede ele, que existe uma realidade real, que já estava aqui antes disso surgir. E eu acho que isso faz com que a gente consiga olhar para o digital mantendo os nossos pés no chão, amparados na realidade física. Agora, quem cresceu nesse final de cauda de hipercapitalismo nesses últimos 15 anos, com a tela de iPad e iPhone já percebidos como parte da sua realidade desde a sua infância, eu sinto que tem o seu senso de identidade profundamente afetado e infectado por crescer já inserido nesse ambiente de consumo. Ontem eu tava vendo um corte da Boca Rosa lá no Podpah, né? E ela tava falando exatamente isso que ele tá falando em outras proporções, né? Mas ela falou uma coisa muito legal, apesar de eu ter várias discordâncias com a Boca Rosa, né? Ela tava falando do quanto ela hoje em dia pede pro Chris, que é o filho dela, né? Pra ela filmá-lo, pra ela postar coisas que ele apareça, né? Porque isso, a gente, principalmente que é criador de conteúdo, tudo que a gente mostra, a gente tem um cuidado, a gente é diferente. E tem vezes quando a gente tá num momento pessoal que a gente simplesmente não quer ser filmado, não quer todo mundo veja aquilo, sabe? E é importante ter essa autorização, principalmente das crianças, porque isso, a gente tá vendo uma geração de crianças que já tá nascendo com isso muito enraizado na cultura, né? Então, ainda mais o Chris, que é filho de 2 criadores de conteúdo gigantescos no Brasil, né? Que tem milhões de seguidores, o quanto isso não vai influenciar a infância dele, sabe? E é importante que ela tenha de perguntar a ele o consentimento, né? Dele consentir a participação e o aparecimento dele nas redes sociais, mesmo que ele seja muito pequeno. Ele só tem 3 aninhos, mas ele precisa, desde agora, saber o que ele quer ou não. E eu acho importante os pais levarem isso em consideração quando a gente está vivendo essa realidade em que o celular faz parte da nossa vida, né? Que as redes sociais fazem parte da nossa rotina. Imagina crescer já naturalizando a ideia de que a realidade física e a digital têm a mesma importância. Agora, imagina o quanto afeta o seu senso de si próprio crescer num fluxo massivo de redes sociais. Se tornar alguém nesse fluxo. Desde a infância, com uma tela na mão, a geração mais nova não é exposta somente à sua própria realidade, a realidade que está ao seu redor, mas a outras milhões de realidades, a partir das infinitas janelas das redes sociais. Só que esse é o pulo do gato. Não são janelas, são vitrines. E aí, mais uma vez, o que sobra do eu? A rede social emula em forma de conteúdo a vida real, ou seja, ela apresenta uma simulação distorcida, uma representação limitada e falha da realidade, orientada apenas pela ótica do consumo. É o que o Baudrillard chama de simulacro, um termo que representa uma simulação imperfeita do real. Um shopping center, de certa forma, é um simulacro de uma cidade, com exceção de que todas as entradas ali são lojas e tudo é seguro. É a simulação distorcida de fazer compras na rua, só que em segurança. Então agora imagina isso. Pessoas de 8, 12, 15, 18 anos são apresentadas a uma infinidade de realidades e aspirações a partir das suas telas. Vidas que querem levar, produtos que desejam ter, experiências que sonham em viver, estilos de roupa que querem consumir, só que nada disso é real. Essa é uma geração que navega em um shopping center virtual desde que nasceu, mas que desconhece outra possibilidade de realidade, e que, portanto, entende isso não como um simulacro, mas como a própria realidade em si, a única realidade possível, e que, por consequência, busca descobrir quem é no mundo, busca explorar o seu senso de identidade exclusivamente através da vitrine, e não do espelho. E eu penso que cada vez mais, quando a gente olha para o espelho, a gente quer que o espelho reflita uma vitrine, para nós mesmos, mas principalmente para os outros. Porque me parece cada vez mais que se validar, ser, existir, deixar uma pegada é provocar no outro um desejo de consumo em cima da sua própria performance de si. E essa engrenagem digital massiva, pautada exclusivamente a partir de um sistema de economia de atenção que te gruda na tela e que faz com que a gente cada vez menos tenha experiências reais, amparadas no real, no plano físico e da nossa realidade, que são verdadeiramente capazes de produzir uma ideia de quem nós somos, faz com que cada vez mais a gente substitua
aquilo que é genuíno por performances de consumo que imitam aquilo que é genuíno, entendeu? Conforme a gente mergulha numa rede de espelhos que na verdade são vitrines e passa a se comportar como vitrines também, restam poucas experiências nossas e reais, físicas, capazes de produzir algum senso seu de identidade no mundo. E ainda tem uma outra questão de você, quando vê a vida dos influenciadores digitais, é como se você estivesse fazendo parte daquilo. E para a maior parte das pessoas que não têm acesso a muitas coisas que os influenciadores têm porque conseguiram devido ao dinheiro do trabalho deles como influenciador, ou que seja, né, a forma que conseguiu dinheiro, tem dinheiro, as pessoas gostam de ver porque muitas vezes são coisas que a galera nunca vai conseguir ter na vida, e aí consegue ter uma experiência de, meu Deus, eu tive uma provinha daquilo ali, sabe? É essa sensação que eu tenho quando, por exemplo, eu vejo um story de alguém viajando pelo mundo, e eu adoro ver porque eu tô conseguindo ver um pouquinho daquela experiência que eu nunca tive, sabe? Então eu acho que essa também é o que fascina nas pessoas seguirem influenciadores digitais e quererem assistir a vida deles, sabe? Porque também faz parte dessa coisa de o capitalismo não nos dar possibilidades de fazer coisas diferentes de lazer, não nos dar possibilidades da gente viajar, da gente fazer coisas diferentes pra gente aproveitar a vida, e aí a gente acaba lidando com o que tem, né? Que é o celular, e aí a gente vê tudo por uma tela porque é o único acesso que a gente tem. E, consequentemente, a gente se vê cada vez mais alienado da ideia de quem somos, de uma forma bem complexa. Nós nos tornamos avatares de nós mesmos, ou melhor, nós nos tornamos simulacros de nós mesmos. Uma simulação imperfeita e higienizada de quem a gente é, mas que na verdade não é quem a gente é, e é amparado numa ideia falsa de quem a gente quer ser. É uma doideira. E aí, a gente flutua cada vez mais em direção à nossa avatarização, que eu diria hoje que é uma espécie de hiperidentidade nossa. O que eu chamei de vitrine nada mais é do que esse processo de se tornar um avatar virtual, um agrupamento de signos que definem quem você é de forma simplificada, o que também é um marcador curioso dessa mudança de era. Antigamente, a gente produzia uma identidade do zero dentro do online. Nicknames, imagens, assinaturas. Talvez pelo medo do desconhecido, da falta de verificação, existia uma certa cultura de preferência ao anonimato nos espaços públicos digitais. A gente assumia outra identidade. E eu sentia que antes de todo mundo virar vitrine, também existia uma possibilidade muito maior de conexões genuínas. E por consequência, a possibilidade da gente exercer com a internet ou fora dela um senso de comunidade e pertença. E verdadeiramente é uma coisa que dá sentido para quem nós somos. Comunidade. Essa talvez seja a grande falta que eu sinto estando dentro da internet hoje. A internet hipercapitalista é um processo irresistível. Como não comparar cada fragmento da sua vida às milhões de falsas realidades que a gente acessa nas redes sociais? E quais são as consequências do caminho oposto, quando o mundo digital transborda para dentro do mundo físico? Como a gente percebe a realidade física se a gente está o tempo inteiro com um telefone na mão, comparando essa realidade com as outras milhões de realidades falsas virtuais que a gente está consumindo na internet o tempo inteiro? Qual o nível de dissociação que isso é capaz de produzir? O quanto isso infecta os nossos relacionamentos, o nosso senso de amizade e comunidade no mundo real? O quanto isso nos tira dos nossos próprios corpos e faz com que a gente deseje ser outras pessoas? E nem isso, na verdade, mas a ideia de uma outra pessoa que a gente consumiu em forma de conteúdo e que agora quer ser essa forma de conteúdo também, essa performance também. Então a gente compra os elementos necessários para performar e assim ser. Hoje, o ser se valida também a partir da nossa capacidade de performar e vitrinizar aquilo que desejamos afirmar que somos. Nesse processo de pulverização e venda de cada pedaço de nós, todas as nossas nuances de identidade são substituídas por performances de consumo pré-prontas. Skins que vestimos em nós mesmos para dizer que agora a gente é alguma coisa. Sei lá, talvez a gente não devesse saber tanto assim de uma forma tão distorcida sobre a vida de tanta gente. Porque sobra muito pouco para descobrir nós mesmos quem somos a partir das nossas experiências no mundo físico, que também se torna debilitado pelo mundo digital e pela sua presença dentro dele. A gente perde o nosso senso de dia a dia, e a gente perde o nosso senso de identidade a partir dos erros, acertos, autoavaliações, mudanças, pensamentos que a gente acaba emitindo nesse processo. E em um mundo de bilhões de pessoas ditadas por um algoritmo, existe uma customização infinita de performances de consumo, mas também uma crescente limitação das nossas subjetividades. Porque, afinal, pautamos toda a nossa percepção de real a partir das nossas experiências de consumo. Consumo esse, como muito bem dito, que é o nosso último ato político. E, consequentemente, nossa única forma de expressar valores, vaidades, amores, frustrações, vontades, desejos, ânsias, medos. Todo o nosso diálogo com nós mesmos se torna cada vez mais transacional e amparado por milhões de telas que dizem de onde viemos e para onde vamos. Que no final talvez apenas reflitam o nosso amplo estado coletivo de imobilização e alienação diante de uma iminente catástrofe global. Será que esse é o novo
mal do século? Muito obrigado por ter assistido até aqui. É muito louco a gente fazer essa reflexão, né? Eu acho que o capitalismo, ele faz a gente cada vez mais procurar fontes de consumo, né? E as redes sociais vieram aí para exacerbar isso na nossa cara, né? Porque agora a gente tem literalmente um shopping na nossa mão 24 horas por dia, né? Pra gente comprar o que a gente quiser, pra gente acessar o que a gente quiser. Isso literalmente adoece a gente de inúmeras formas, né? Quantas vezes você já não pegou o celular só pra olhar a hora, sei lá, viu uma notificação do Instagram, entrou no Instagram e aí daqui a pouco você vê e tá 1 hora scrollando ali o feed sem nem perceber o que tá acontecendo, sem nem ter a noção do tempo, porque isso também afeta o nosso cérebro de forma diferente. A gente nem tem estudo suficiente para entender os danos que isso tá fazendo no nosso cérebro ainda, porque não tem tempo suficiente para isso, sabe? Então, é importante a gente viver fora das redes sociais e saber que o que as pessoas mostram nas redes, gente, não é nem 1% da realidade da vida delas. As pessoas mostram o que elas querem e isso é uma faca de 2 gumes, né? A pessoa mostrar o que ela quer, você se engana porque aquilo ali é só uma parte da vida dela e você acha que aquilo é tudo. E também a pessoa inventa um personagem dela mesma pra ser nas redes sociais muitas vezes. Então, não dá pra gente acreditar em tudo que a gente vê. A gente tem que usar a rede social também com consciência, até porque a gente tá vendo aí que as big techs não estão nem aí pra regulamentar isso. E cada vez mais a gente vê discurso de ódio, extrema-direita crescendo nas redes sociais, no X, no Telegram. Então, se não tem uma regulamentação disso, que é necessário também, a gente fica vulnerável a esse tipo de discurso. Então, vamos ficar ligado, vamos usar as redes com responsabilidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse vídeo do Matheus. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso, beijos!